Olá, hoje iremos falar sobre representação de dados em sistemas de computação. Eu me chamo Gustavo, sou um homem de cabelo cacheado curto, da cor preta. Estou usando uma camisa preta com estampa colorida. Bom, estamos o tempo todo trocando informações. Falamos, escrevemos, ouvimos músicas, assistimos a vídeos e trocamos imagem. Mas para os computadores, nada disso faz sentido, até ser convertido para uma linguagem própria. Essa é chamada de linguagem binária, que é composta apenas de zeros e uns. Essa conversão que torna possível tudo o que fazemos com a tecnologia. Cada imagem, som ou texto passa por um processo que transforma o real em dados binários. Nesse trabalho, vamos mostrar como diferentes tipos de informação ganham forma no mundo digital. Olá, meu nome é Igor, eu sou um homem de pele parda, cabelos pretos, olhos castanhos escuros, eu uso óculos, estou vestindo uma blusa preta e hoje eu vou falar um pouco sobre como o computador interpreta os dados. Vamos lá? Todo computador, por mais avançado que seja, interpreta os dados de forma muito simples, por meio de sinais elétricos que representam dois estados, ligado e desligado. Esses dois estados são traduzidos para os números 0 e 1, formando o que chamamos de sistema binário. Segundo William Stallings, essa escolha não é aleatória, mas sim uma exigência da própria eletrônica digital, que funciona de maneira mais eficiente ao lidar com apenas dois níveis de voltagem. Cada 0 e 1 é chamado de bit, a menor unidade de informações no universo digital. Um bit sozinho pode representar apenas dois valores. Para representar mais informações, os bits são agrupados em conjuntos maiores, sendo os mais comum o byte, composto por 8 bits. Com um byte, é possível representar até 256 valores diferentes, o suficiente para codificar letras, números e símbolos. Como explica Tenenbaum e Austin, os computadores não entendem letras ou imagens diretamente. Eles entendem padrões binários. Quando digitamos um caractere no teclado, por exemplo, ele é convertido para um número de acordo com padrões como ASCII ou Unicode. Esse número, por sua vez, é representado em binário e interpretado pelo computador como um comando ou dado. A interpretação desses bits depende de circuitos internos chamados portas lógicas, que executam operações simples como AND, OR e NOT sobre os valores binários. Conforme descreve Forozan, essas operações são a base para todos os cálculos, comparações e decisões que o computador realiza. Todo programa de computador, não importa o quão complexo, é executado através da manipulação desses bits e bytes por circuitos lógicos. Gonzalez e Woods destacam que, independente do tipo de informação, sendo texto, imagem ou som, ela precisa ser convertida para binário para ser compreendida e processada pelo computador. Essa conversão é feita por meio de regras bem definidas, chamadas de codificações, que dizem como interpretar uma determinada sequência de bits. Em resumo, o computador interpreta dados convertendo tudo para a combinação de 0 e 1, processando essas informações em circuitos lógicos e seguindo padrões de codificação. Esse processo, embora simples em sua base, é o que permite que máquinas digitais realizem operações extremamente complexas com velocidade e precisão. Olá, meu nome é Caio, sou um homem branco de cabelos castanhos escuros, olhos também castanhos escuros. Hoje irei falar sobre o sistema decimal, o sistema binário e a representação em bits e bytes. Vou iniciar falando sobre o sistema decimal, que é o sistema que nós estamos acostumados a utilizar. Ele tem 10 símbolos de representação que vão de 0 até 9 e ele é um sistema posicional, ou seja, a posição do número vai determinar o valor dele e cada número vai representar uma potência de 10. Como assim? Vamos pegar o número 123 para ficar mais fácil para a gente analisar. A gente pode dividir o 123 assim: o 1 sendo 1 vezes 10 ao quadrado, o 2 sendo 2 vezes 10 elevado a 1 e o 3 sendo 3 vezes 10 elevado a 0. Se somarmos, vai dar exatamente o 123. Sendo assim, a gente pode analisar o quê? Que o menor número sempre vai estar à direita e vai começar com a potência de 10 elevado a 0. E vai sempre aumentando à esquerda, com a potência de 10 aumentando cada vez mais.
Dessa forma acontece com o sistema binário também, só que ao invés de utilizarmos a base 10, nós vamos utilizar a base 2. E os símbolos são somente o 0 e o 1. Mas por que se utiliza então o sistema binário, sendo que já temos o sistema decimal? Bom, ao contrário de nós, os computadores não conseguem entender números nem letras. Sendo assim, eles só entendem uma coisa, que são os sinais elétricos. No caso, o 0 representando não há sinal elétrico chegando, e o 1 que há o sinal elétrico chegando. Isso é o que chamamos de bits, que é a menor forma de representação que o computador pode processar. Já o byte é o conjunto de 8 bits, e ele representa coisas para o computador, como por exemplo números, letras ou instruções. Olá, meu nome é Alexandre, sou um rapaz branco de cabelos curtos, cacheados e castanhos, olhos castanhos e no momento estou utilizando uma blusa de frio preta. Bom, na computação existem várias maneiras de se representarem os números, porém, há 3 maneiras principais. A primeira forma são os números inteiros, que são representados em binário puro ou utilizando o complemento de 2, que são uma maneira mais eficiente para se lidar com números positivos e negativos. O complemento de 2 também facilita operações matemáticas, e ele é amplamente utilizado em processos modernos. A segunda forma são os números fracionários e o ponto flutuante. O ponto flutuante ele recebe esse nome porque a parte decimal dele pode variar. Eles utilizam o padrão I3E754, que divide o número em sinal, expoente e mantissa. Essa estrutura ela permite representar números muito pequenos ou muito grandes com uma boa precisão, e ela também é essencial em cálculos científicos, como engenharia e gráficos. A terceira forma é o ponto fixo. Ele é um sistema mais simples, normalmente utilizado em sistemas embarcados ou em dispositivos de baixo poder de processamento. Ele representa o número decimal com uma precisão limitada, porém utilizando menos poder computacional, o que é ideal para microcontroladores e eletrônicos embarcados. O ponto flutuante ele é mais interessante para a representação de decimais, porque o ponto fixo ele representa os números decimais com uma quantidade de casas decimais limitadas, por exemplo, 2 ou 3. Então, se você tiver um número muito grande para ser representado, é melhor você utilizar o ponto flutuante. Olá, me chamo Arthur Reis de Oliveira, tenho 18 anos, sou um jovem branco, dos olhos castanhos e do cabelo escuro, ondulado. Estou utilizando uma blusa cinza e um short azul. Neste momento, eu vou abordar sobre a representação de palavras dentro dos sistemas de computação. Sabe quando a gente digita uma letra no teclado? Então, para o computador entender e mostrar essa letra na tela, ele precisa de um truque, de algo contido nele, e isso é a representação de palavras. O primeiro tópico que eu vou abordar são os números binários para caracteres. O computador ele só entende uma língua, que são a dos números binários, só zeros e um, né? Então, quando a gente digita um A, por exemplo, o computador transforma essa letra numa sequência de zeros e uns, tipo um código secreto. Sem essa tradução, ele não fará ideia do que nós estamos pedindo. Dando continuidade, temos a tabela ASCII, que lá no começo da computação a gente usava muito. A gente pode pensar nela como um dicionário bem simples. Ela tinha um código numérico para cada letra do alfabeto inglês, números e alguns símbolos básicos. Por exemplo, a letra A minúscula tem um código ASCII específico que o computador reconhece. A ASCII foi importante, mas só dava para usar uns 128 caracteres, o que era pouco para outros idiomas. E em sequência surgiu o padrão Unicode, que é meio que uma espécie de dicionário maior, né, gigante e super completo. E o Unicode foi criado para resolver esse problema que a ASCII tinha, porque ele consegue representar praticamente todos os caracteres de todas as línguas do mundo e até os emojis que a gente tanto usa, né? Agora não importa se você digita em chinês, russo ou, sei lá, manda um coraçãozinho, o Unicode ele garante que o computador vai entender e mostrar certinho para você. Agradeço pela atenção. Bom, boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu vou fazer primeiro minha audiodescrição. Bom, eu sou um homem pardo, de cabelos escuros, olhos castanhos e atualmente eu estou usando uma blusa de frio preta e calças jeans. Eu vou falar um pouco de representações de imagem e nessa abordagem eu vou citar os seguintes tópicos. Bom, primeiro, como o computador vê uma imagem.
Como computadores entendem as cores? O que define a qualidade de uma imagem? Como as imagens são salvas e processadas? E onde tudo isso se aplica? Bom, como o computador vê uma imagem? Vamos lá. Vamos começar pelo básico. Aqui, na minha esquerda, há uma imagem retangular mostrando uma ampliação de pixels de uma tela digital. Bom, essa imagem está com listras verticais finas nas cores vermelho, verde e azul. Bom, para nós, uma imagem é algo visual, cheio de significado, uma paisagem, uma obra de arte. Mas para o computador não. Para o computador ela é só uma grande matriz, uma espécie de tabela cheia de pixels. E cada pixel desse pontinho minúsculo da imagem, ela guarda uma informação sobre a cor e a intensidade de luz naquele ponto. Bom, como diz Gonzalez e Woods, cada pixel tem uma informação sobre luz ou cor. Ou seja, o que a gente vê como uma foto, ou até esse vídeo que eu estou gravando para vocês agora, nada mais é do que uma sequência de números para o computador. Bom, aqui eu vou falar agora um pouco sobre a resolução da imagem e profundidade de cor. Bom, o que define a qualidade de uma imagem? Primeiro, agora que a gente sabe o que é um pixel, fica mais fácil de a gente entender o que define uma qualidade de uma imagem. Bom, o primeiro ponto é a resolução. Por quê? Porque quanto mais pixels tem numa imagem, mais detalhe ela vai ter. É como comparar uma pintura com um rabisco. Segundo, profundidade da cor. É a quantidade de bits por pixel. Exemplo. A maioria das imagens usa 24 bits no total para cada pixel. 8 vermelhos, 8 verdes e 8 azuis. E juntando esses três canais de cor, dá para formar milhões de cores diferentes. Essa imagem no canto esquerdo é uma imagem de duas figuras do mesmo cachorro. Uma em 600 por 600 pixels, nítida, e a outra de 100 pixels por 100 pixels, pixelada e com zoom ampliado à direita, abaixo, mostrando basicamente um pixel, a combinação de cores desses 24 bits. E com isso, a gente consegue entender que a imagem 600 por 600 pixels, de 600 de altura por largura, é razoavelmente mais nítida do que a de 100 por 100. Então, como eu expliquei, quanto mais pixels tiver numa imagem, mais detalhes ela vai ter. E mais fácil de visualizar as cores, a intensidade, ou até mesmo o vídeo que está passando aí para você. Bom, agora, modelos de cor. Mas como o computador sabe qual cor exibir? Para isso, ele usa modelos de cor. O mais comum utilizado hoje em dia é o RGB, que é vermelho, verde e azul. E esse modelo é usado em telas de celulares, TVs, as próprias TVs que a gente usa hoje em dia usam muito isso, os computadores e até mesmo essa câmera de celular que eu estou utilizando agora. Mas existem outros modelos? Sim, existe. Na impressão, a gente usa modelo chamado CMYK. Isso é o quê? É outros tons de cores. Usa mais ciano, magenta, amarelo e preto. Isso funciona melhor com tintas e pigmentos, que é o que a impressora utiliza.
Já o HSV é representação de matriz, saturação e brilho. Isso é mais usado em editores de imagem, como o Canva que você usa, o Photoshop e etc. Porque é mais fácil de entender e visualmente enxergar. Então, cada modelo e cor tem sua função, dependendo do tipo de mídia que você vai usar. Bom, onde agora a gente vai falar um pouco sobre como as imagens são guardadas. Onde as imagens ficam quando você precisa delas ou quando você faz uma imagem nova. Geralmente, você salva ela em arquivos. Os formatos mais comuns de hoje em dia são JPEGs, que comprime e ocupa menos espaço, mas perde bastante da qualidade, um pouco. Não deixa ela tão nítida quanto ela seria em PNG, que é um módulo que mantém a qualidade e permite a transparência, que é ótimo para logos de empresas, banners e até mesmo gráficos. Já o GIF, ele é famoso pela animações simples e curtas. Bom, mas não é só isso que importa quando você vai visualizar a imagem. Geralmente, o hardware também faz total diferença nisso. A GPU. A GPU é o seu processador gráfico. Ele é responsável por exibir imagens rapidamente e com muita qualidade. Quanto maior for sua GPU, maior a qualidade do seu hardware de GPU, maior é a nitidez, a qualidade que você vê o seu vídeo, suas imagens e etc. Bom, outro aspecto também que ajuda é a memória RAM e os barramentos. Por quê? Eles ajudam a processar as imagens mais pesadas, como jogos e vídeos. O Stalin diz no livro que tudo depende da capacidade desses componentes para que os gráficos apareçam de maneira mais fluida. Bom, agora, onde tudo isso se aplica? A gente falou de pixel, qualidade de imagem, os arquivos que elas salvam, e isso engloba aonde? Bom, aparecem várias tecnologias que utilizamos hoje em dia. Como eu disse, essa câmera, ela utiliza muito dessas qualidades, porque ela tem o reconhecimento facial, também tem os sistemas de segurança que analisam as imagens. Imagens de trânsito, imagens da cidade. Então, utilizam muito isso. Os streamers de vídeo, tipo Netflix, YouTube, utilizam muito, muito, muito. Nos jogos 3D e realidades virtuais. Também utilizado muito em aplicativos de edição, como eu citei anteriormente. Photoshop, Canva, entre outros. Bom, é isso. Obrigado. Olá! Meu nome é Pedro Matias, sou um homem branco, de cabelo cacheado, castanho e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta preta e vou falar sobre a representação de sons. Vou abordar a definição de som, o processo de amostragem e profundidade de bits e tipos de arquivos de áudio. O som é uma onda mecânica resultante das variações de pressão que se propagam em um meio material, como o ar. Sobre o processo de amostragem, para que o som possa ser manipulado por sistemas computacionais, ele precisa ser captado e convertido de energia mecânica para energia elétrica. Isso é feito através de transistores, como os microfones. No entanto, computadores não conseguem processar sinais analógicos. Assim, para que possam ser armazenados e manipulados, esses sinais elétricos precisam ser convertidos para o domínio digital. Esse processo é realizado pelo conversor analógico digital, que transforma a forma de onda contínua em uma sequência de valores numéricos discretos. Dois fatores são essenciais nesse processo: a taxa de amostragem e a profundidade de bits. Na taxa de amostragem, o sinal analógico é amostrado periodicamente, ou seja, o sistema coleta valores da amplitude da onda em intervalos regulares de tempo. Quanto maior a taxa de amostragem, mais fielmente o sinal digital reproduzirá o som original. Por exemplo, um CD de áudio utiliza uma taxa de 44 kHz, ou seja, 44.100 amostras por segundo. Pela teoria de Nix, a taxa de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior frequência presente no sinal.
para evitar a distorção conhecida como aliasing. Já a profundidade de bits é a quantidade de bits usada para representar cada valor. Cada amostra coletada precisa ser representada numericamente. A isso damos o nome de quantização, que é quando atribuímos um valor numérico, em forma binária, à amplitude daquela amostra. Esse valor vai depender da quantidade de bits disponíveis, que a gente chama de resolução ou profundidade de bits, bitdepth. Quanto mais bits, maior a precisão na hora de representar os níveis de amplitude. Por exemplo, 8 bits, 256 níveis. 16 bits, 65.536 níveis. 24 bits, 16.677.216 níveis. Equipamentos profissionais costumam usar entre 16 e 24 bits por amostra, garantindo uma reprodução mais fiel e rica em detalhes. Uma vez digitalizado, o som é armazenado em arquivos de áudio digital. A quantidade de dados gerada depende da taxa de amostragem, da resolução e da duração do áudio. Por exemplo, 1 minuto de áudio digital com a quantidade de CD gera aproximadamente 10 megabytes de dados. Para otimizar o armazenamento, foram desenvolvidos diversos formatos de arquivos de áudio digital, classificados principalmente em A. Formatos não comprimidos, alta qualidade e maior tamanho, como o WAV da Microsoft e a AIF da Apple. Também temos os formatos comprimidos, menor tamanho, perda de fidelidade, MP3, WMA, RA e AU. Os formatos comprimidos aplicam técnicas de compressão com perdas, descartando informações consideradas menos perceptíveis ao ouvido humano, para reduzir significativamente o tamanho do arquivo, sacrificando parcialmente a qualidade. Essas são nossas referências bibliográficas, esse foi o nosso trabalho, agradecemos a atenção.